Quando se fala em torcida organizada, o que vem à cabeça primeiro, Francisco? Deixa eu pensar. Eu acho que já sei o que você vai responder, mano, mas eu quero te escutar mesmo assim. É aquela imagem que todo mundo tem, né? Pessoas brigando na arquibancada, porradaria, confronto com a polícia. Sim, é a única imagem que a mídia mostra quando se fala de torcida organizada. Camisa cobrindo o rosto, bandeirão. Isso, exatamente isso. Mas será que a torcida organizada é só isso mesmo? Cara, eu descobri a torcida organizada, mais ou menos eu tinha aí uns 12 para 13 anos. Você está ouvindo o relato do Pietro, torcedor do Palmeiras e integrante da Mancha Verde. Quando eu ia pro estádio com a minha família, geralmente a gente falava, né? A gente ficava na turma do amendoim, que é a galera que fica nas laterais do estádio ali. E meu primeiro contato foi assim. Eu comecei a ver a Mancha Verde, sempre gostei muito de fazer parte, né, de bagunça, de tocar, de aprender os cantos, de apoiar, incentivar. E junto dele e de outros convidados, iremos descobrir uma realidade que vai além da violência que a mídia tradicional nos mostra na televisão. Eu me chamo Guilherme Cripa E eu sou o Francisco Saraiva. e está começando o primeiro episódio de Paixão Organizada. O ano de 2023 está sendo um ano importantíssimo para a história do futebol brasileiro. Isso por conta da final da Copa do Brasil. O jogo de ida entre Flamengo e São Paulo, que aconteceu no estádio do Maracanã, quebrou o recorde de renda de público do futebol brasileiro com mais de 26 milhões de reais. O recorde anterior era da final da Libertadores de 2013, entre Atlético Mineiro e Olímpia, no Mineirão, com 14 milhões de reais, quase a metade da renda que o Maracanã obteve. E quem assistiu a final da Copa do Brasil deve lembrar do momento em que a renda apareceu no telão da arena. A torcida do Flamengo vaiou e xingou muito o presidente do clube, Rodolfo Landim. E é um valor espantoso mesmo. Fazendo as contas, com um público de 60 mil pagantes, o preço médio do ingresso desse jogo foi de R$ 436 reais. E aí eu te pergunto, meu caro amigo Francisco, você como São Paulino conseguiu comprar ingresso para assistir o jogo? Isso daí eu nem tentei ver. O setor dos visitantes estava custando R$ 700 reais, Gui. E o que a diretoria de São Paulo fez contra isso? Colocou o setor de visitante no Morumbi por R$ 700 reais também. Infelizmente não, foi muito bom pra gente o último jogo ser no Morumbi. Mas infelizmente, por outro lado, o primeiro jogo foi no Maracanã. Então quem determinou a faixa do valor dos ingressos foram eles. Esse relato é da Natália, torcedora do São Paulo. Ela é influenciadora digital e faz parte da torcida organizada Dragões da Real. Só que assim, pra mim, o que eu faria se eu estivesse na diretoria do São Paulo? O que a diretoria do Corinthians fez ano passado. Primeiro custeou uma parte dos ingressos pra torcida quando eles foram de visitantes no Maracanã. Em 2022, no Maracanã, foi o jogo de volta da final da Copa do Brasil e o preço do ingresso do setor visitante foi de R$ 400 reais. A diretoria do Corinthians, na época, pagou R$ 310 reais dos ingressos de cada torcedor. E na volta, gente, o que eu faria? Vocês cobraram caro? Beleza, eu não vou ferrar minha torcida por causa de vocês. Vou cobrar o valor justo pra uma final de Copa do Brasil e é isso. Vem quem quiser, já era. Infelizmente, esse é um pensamento que não se encaixa na nossa realidade. E no final, quem se ferra nessa história toda? Pois é sempre o torcedor pobre. Mas e o jogo de volta, no Morumbi? Você conseguiu comprar ingresso? Óbvio que não consegui, né? Até todo mundo que assina o sócio-torcedor comprar, já não sobrou mais nada. E daí aquele torcedor que acompanha o time o ano todo, perde o lugar pra quem paga mais e só vai na final. Isso foi uma parte muito triste pra mim na final, porque quem foi pro estádio era quem tinha dinheiro. E não quem mudou a mentalidade. Isso me deixou muito triste na final. A arquibancada, vocês não têm noção. No Paulista, a arquibancada pegou mais fogo do que nessa final. Porque tinham as pessoas certas ali. Então, assim, é uma junção de tudo isso que a gente tá falando. Nessa final, o São Paulo conseguiu afastar a torcida e não aproximar. É muito triste ver que o preço dos ingressos só aumenta ano após ano. E se eu te disser que isso não é apenas uma simples inflação dos preços dos ingressos, mas um processo para transformar o futebol brasileiro em um entretenimento para a elite. Um processo que há décadas tenta destruir o patrimônio cultural que as torcidas criaram dentro dos estádios para lucrar cada vez mais. E ainda tem gente que acha que futebol não se mistura com política. Tá,
Mas como esse processo de elitização começou no Brasil? Para entender melhor, vamos ter que fazer uma viagem no tempo e observar as mudanças que ocorreram primeiramente na Europa. Em 1970, quando a primeira Copa do Mundo, televisionada ao vivo e em cores, transmitiu o Brasil se consagrando tricampeão da competição, os índices de audiência bateram a transmissão da viagem do homem à Lua. Isso fez com que a FIFA olhasse para o futebol como um produto que chama muita atenção, mas algo nesse espetáculo afastava parte da audiência. A violência nos estádios, eu imagino. Acertou. E faz sentido. O hooliganismo estava em alta nessa época. Os hooligans, para quem não sabe, eram os torcedores na Inglaterra que tinham a mentalidade de ir para os estádios com a intenção de brigar mesmo. Esse é um tema que a gente pode abordar melhor em um outro episódio, até porque dá pra falar pra caramba sobre isso. Pois é, mano. Mas pra encurtar, a violência das torcidas não é algo exclusivo do Brasil. Isso ocorre na Europa já há décadas, mas tinha um teor diferente do nosso. Eram bastante inflamadas pelo nacionalismo dos países europeus e pela xenofobia. Outro fator que iniciou o processo de mercantilização do futebol foi a eleição de João Havelange em 1974 para presidente da FIFA. Já quando assumiu o cargo, ele eternizou a frase "me vendeu um produto chamado futebol". E de fato, ele fez de tudo para cumprir sua promessa. Firmou parcerias milionárias com as marcas como a Adidas e a Coca-Cola, por exemplo. Com isso, já podemos observar na Europa, durante os anos 80, um processo para transformar os clubes em empresas, onde vários países começam a aderir leis que obrigam os clubes a se tornarem sociedades acionárias. Praticamente o que foi a Lei Pelé pra gente, né? Sim, no nosso caso demorou um pouco mais, foi no final dos anos 90 que essa lei entrou em uso. Até porque o neoliberalismo só vai chegar no nosso país nos anos 90. Mas, ainda na Europa dos anos 80, temos duas tragédias enormes que envolveram os torcedores do Liverpool e que mudariam completamente o rumo do futebol. A primeira foi em 1985, a tragédia de Heysel. Já ouviu falar? Ah sim, com certeza. Foi na final da Champions League entre Liverpool e a Juventus, que ocorreu no estádio de Heysel, um estádio antigo e que quase não tinha manutenção. Além disso, a organização das torcidas na arquibancada teve um erro crítico, onde a UEFA colocou as torcidas do Liverpool e da Juventus nas áreas praticamente juntas e separadas apenas por um muro velho e por uma equipe reduzida de policiais. Quando o muro cedeu, começou uma briga generalizada, onde 39 pessoas morreram esmagadas tentando escapar da confusão. E na época, mesmo que a UEFA tenha ignorado todos os riscos e que, ainda assim, tomasse a decisão de prosseguir com a partida mesmo com tantas mortes, a culpa da tragédia recaiu sobre a torcida do Liverpool. Inclusive, uma pessoa que apoiou as punições à torcida inglesa foi a então primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. Por isso que não é à toa que a torcida do Liverpool tem a música que eles cantam que vão festejar quando a Margaret Thatcher morrer. E então, 4 anos depois, uma tragédia de proporção ainda maior ocorreu no estádio de Hillsborough. E até hoje essas tragédias são lembradas, né? Sim, mas para quem não conhece, em 89, o Liverpool e o Nottingham Forest disputavam a semifinal da Taça da Inglaterra no histórico estádio de Hillsborough. Então, logo no começo da partida, 96 pessoas morreram esmagadas com a entrada repentina de um monte de torcedores de uma vez. Além disso, 776 pessoas ainda ficaram feridas. Na época, a culpa da tragédia recaiu sobre os torcedores do Liverpool. As autoridades diziam que os torcedores estavam alcoolizados, agressivos e atrapalhando o atendimento dos feridos. Hoje, já podemos ter uma noção melhor da situação e é visível que a culpa na realidade foi como as autoridades conduziram o episódio. Na época, culparam os torcedores. Então, o que começaram a fazer? Começaram a expulsar os torcedores dos estádios, os torcedores, entre aspas, mais pobres. Quem está falando agora é o Matheus, torcedor do Corinthians, PCD, jornalista e membro da Gaviões da Fiel. E isso gera reflexo até hoje. Todo um problema social foi causado em cima disso. Depois desse desastre, a Inglaterra começou a implantar leis que obrigavam os estádios a melhorar a segurança de quem estivesse assistindo. Com o total apoio da Margaret Thatcher, que já não possuía relação boa com os torcedores mais pobres por conta de uma forte oposição vinda das arquibancadas de futebol, onde os trabalhadores ingleses protestavam contra o seu mandato. E sempre usam muito o exemplo da Inglaterra e tentaram aplicar o que aconteceu na Inglaterra na Polônia. E foi um ano que a Polônia teve um recorde negativo de público, porque o ingresso era caro, ninguém frequentava o estádio. Ou seja, eles realizaram o sonho da FIFA,
começaram a controlar o comportamento do público dentro dos estádios. E isso fez com que a Premier League, que é a liga inglesa de futebol, fosse pioneira nessa remodelação, não apenas na estrutura dos estádios, mas na forma de assistir o futebol. As então chamadas arenas multiuso vão ser baseadas principalmente no modelo americano de comercialização das ligas de outros esportes nos Estados Unidos, como a de hóquei, a de futebol americano e a de basquete. E daí que vem o termo Arena Padrão FIFA? Sim, isso mesmo. A FIFA começa a impor esse padrão de arenas multiuso na Europa, onde o local não serve apenas para receber uma partida de futebol, mas para outros eventos, como shows e tudo mais. Mais uma vez, focando nos lucros que aquele espaço pode gerar. Entre algumas normas da FIFA, temos a obrigatoriedade de cadeiras em todas as arquibancadas dos estádios. Gui, isso pra mim é imperdoável. Arquibancada de concreto é puro suco do futebol. Tem a torcida Arena e tem a torcida Pacaembu, né? Você escuta agora o depoimento do Jorge, torcedor do Corinthians que frequentou o Pacaembu a vida inteira. Sou do tempo do Pacaembu que as cadeiras eram cadeira de praça, mano. Entendeu? Não tinha aquele banquinho que é hoje. Era cadeira de praça mesmo. Você sentava assim, era de madeira. Tiraram depois da briga dos anos 90 lá. Aí eles tiraram aquele tipo de banco por causa da briga. A briga que o Jorge citou ocorreu em 1995, em um jogo de pouco policiamento entre Palmeiras e São Paulo. Hoje em dia, essa briga é conhecida como a Batalha do Pacaembu. Você pagava um ingresso na arquibancada e você assistia onde você quisesse. Você podia dar a volta no estádio. É o que eu falo. Vamos organizar, mas vamos colocar o preço que a galera possa visitar esses estádios, possa ter acesso, né? Bom, a FIFA não estava interessada nesse modelo de arquibancada. Para eles, o futebol é assistido sentado o tempo inteiro. É verdade, e aplaudindo em silêncio quando seu time marca um gol. Exatamente. Agora o torcedor é visto como um cliente que sai de casa para assistir a um espetáculo. Isso vai impactar completamente no público do futebol europeu. Ainda tem uma questão lá que é a venda dos ingressos por carnê. Você compra um ingresso que vale pela temporada inteira. Essa é uma prática muito comum lá. Isso então mudou completamente a cara das partidas de futebol. Se você pegar para assistir qualquer jogo da Premier League ou de outras ligas europeias, já dá pra ver que é uma parada bem artificial. Isso me lembra de um vídeo que vi uma vez de um cara que foi visitante junto da torcida do Leeds, em um jogo na arena do Arsenal. O Leeds estava perdendo por 2-0, mas eles não paravam de cantar por 1 minuto, enquanto a torcida do Arsenal assistia em silêncio e sentada. Inclusive, eles cantavam uma música que eu achei fantástica, falando que parecia que eles estavam assistindo futebol em uma biblioteca. Mas até agora só falamos da Europa. Próxima estação. Next station. Bom, como isso vai chegar até o Brasil? Até então, nada obrigava um time brasileiro a seguir esses padrões da FIFA em seus estádios. Mas com a chegada da Copa do Mundo em 2014, as coisas tiveram que mudar. Essa Copa foi um desastre em todos os sentidos possíveis, né? Sim, completamente. Mas além de tudo, o que precedeu a Copa e o que rolou durante a Copa, esse evento ainda deixou um legado depois que a Copa acabou. O que o pessoal tanto fala de legado da Copa, a gente pode falar com certeza que é todo esse processo para transformar o futebol no Brasil em um entretenimento para as elites. A começar pela escolha de 12 cidades sedes para essa edição da Copa do Mundo, sendo que o exigido pela FIFA eram de 8 a 10 cidades. E isso porque o presidente da FIFA na época, Joseph Blatter, deixou claro que foram 17 cidades inscritas e que a FIFA que cortou as outras 5. Ao todo, foram mais de 8 bilhões de reais para reformar os 12 estádios em uma parceria público-privada. E as promessas que foram feitas na época eram de que o dinheiro gasto iria retornar porque o Brasil é o país que é apaixonado por futebol. Mas a realidade é que o futebol está enraizado na cultura periférica, que está longe dos sonhos mercadológicos da FIFA. E o melhor exemplo disso é a Arena Pernambuco. Sua projeção inicial era de receber pelo menos 20 jogos por ano de cada clube grande da capital. No caso, o Sport, o Santa Cruz e o Náutico. Porém, esses clubes preferiram utilizar os próprios estádios. O Náutico chegou a mandar alguns dos seus jogos no começo, mas tinha sofrido bastante financeiramente e a torcida, além de ter problema de locomoção até a arena, não se sentiu identificada com a sua nova casa. A Super Arena da Copa do Mundo agora recebe jogos da Série D e com uma média de 3 mil pagantes. Você entrar num estádio desse aí, dá aquela impactada. Você fala, caramba,
Como pode, né? Você ir no banheiro e ter uma televisão ali, velho, pra você continuar assistindo o jogo. Você ver a atmosfera do novo estádio é legal. Isso é legal. Só que o que eu vejo é que tá afastando. Lógico, você tem que ter o lucro, porque o futebol ele tá sendo profissional. Ele tem que ser profissional, mas você não pode tornar ele profissional e tirar o que era a essência do futebol, porque o futebol era um esporte do povo. Então, eu não posso tirar essa parte ainda. O povo tem que estar dentro, tem que estar inserido dentro da arena, tem que ter a parte dele, tem que ter um ingresso decente que ele possa ir ao estádio. Porque você vê a Arena Corinthians, querendo ou não, ela fica numa localização periférica da cidade de São Paulo. Ela fica longe da cidade, longe do centro, de fácil acesso, devido você ter ali o trem, o metrô, tudo perto, mas é difícil, é um lugar longe, né? E cara, é recheado em volta de comunidade. Como é que pode ter um estádio daquele e aquela galera que tá ali não ter muito acesso por causa de valor de ingresso? Então, isso é errado. O Jorge conta como o preço no entorno das novas arenas também subiu, dificultando ainda mais para quem quer acompanhar seu time do coração. Vamos supor, às vezes eu vou de carro. Você vai pagar em média aí 150 do ingresso. Sabe quanto que é o estacionamento lá na Neoquímica? É R$ 99. Aí o que você pensa? Não vou deixar na Neoquímica. Aí você vai deixar lá no Shopping Tatuapé. Aí você deixa lá no Shopping Tatuapé, acho que vai sair uns R$30, mais ou menos, aqui faz um tempinho, uns R$30 de estacionamento. Aí você pega mais 5 de condução, 150 com 30, já faz a conta. Aí você vai comer alguma coisinha, é 220 pau, 250 numa noite, para você assistir um jogo. Coisa que eu pagava o quê? 15, 20 reais, 50, era muito. Isso faz com que a frequência da maioria dos torcedores nos estádios diminua. Eu falo por experiência própria. Eu acompanhava muito mais o Corinthians quando jogava no Pacaembu. Eu acho que tem muita gente da torcida que eles são da torcida. Eles vivem e respiram a Mancha Verde, eles vivem e respiram o Palmeiras. Tem gente da torcida que não tem 20 reais no bolso para tomar uma cerveja no dia do jogo. Então, se for pra gente falar sobre essa divisão, como eu falei, tem pessoas que vão ver com olhos diferentes, tem pessoas que vão ver mais com críticas, né? Ainda mais agora a gente teve essa questão da Leila, né? Tirou os ingressos, né, da torcida. O Pietro está se referindo ao jogo de ida das semifinais da Libertadores que aconteceu no estádio do Boca Juniors, na Argentina. Para esse jogo, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não disponibilizou a cota para que a torcida organizada conseguisse garantir os ingressos. Dessa forma, eles teriam que comprar pelo sistema de sócio-torcedor Avante. E é isso, ela tentou, né? Vocês podem ver aí no jogo que a gente teve agora, final de semana não, desculpa, semana passada contra o Boca, Mancha Verde tava lá, Mancha Verde tava em peso lá, então ela tentou, ela não conseguiu. E ela não vai conseguir tirar a gente do estádio assim tão fácil. Essas pessoas, essas torcidas organizadas, nunca construíram nada. Eles não são absolutamente nada. Eles são um caso de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro. Cara, eu na minha época de Pacaembu, beleza, não era o Allianz Parque, mas eu na época do Pacaembu com R$30 eu ia pro jogo, eu e meu irmão, era 15 conto o ingresso. Hoje em dia, você pega um jogo de Libertadores, se vocês forem ver, se vocês quiserem, eu até mostro pra vocês anexarem isso, se vocês quiserem, o ingresso pra volta agora, o jogo Palmeiras e Boca, tava, se não me engano, R$280 o mais barato. Tipo, cara, eu pago 150 por mês, ela tá pedindo 200 conto. Isso é em um jogo. A torcida mudou também de acordo com a elitização do futebol brasileiro desde 2014. Foi um processo que trouxe mais estruturas, mas também aumentou o preço do ingresso, mudou o público que frequenta os estádios. E automaticamente a torcida organizada sentiu os reflexos disso também. Não só perdendo um torcedor mais humilde, como também recebendo sócios, assim, entre aspas, que tem uma condição financeira maior. A transformação das arquibancadas que o Matheus escreve é importante para demonstrar o quão opressora foram as mudanças causadas pela elitização. Cara, antes, quando eu comecei a frequentar, você acordava cedo e aí você ia pra fila do Pacaembu, girando 3 vezes, esperando pra ver se você ia conseguir o ingresso, e assim, o ingresso era mais acessível. Então, pô, mano, tinha jogo no Pacaembu, um leitinho, um leite em pó, você conseguia trocar por ingresso.
Já agora entrou muito no sistema de ingresso digital, então acho que houve um controle tanto de pessoas, entre aspas também, porque teve uma época que ninguém respeitava a carteirinha de ninguém, conseguia entrar, e foi uma época de papel também. Mas assim, hoje até reconhecimento facial você tem, então tem um torcedor que ele não tem essa estrutura para poder fazer tudo isso. O cara, ele trabalha de segunda a sábado, pega um plantão ou trabalha de madrugada ou durante o dia. Então ele não tem tempo para ir até o clube, fazer o processo de reconhecimento facial ou todo o processo digital, ou manter a família dele e pagar mais, sei lá, R$60 por mês e frequentar os jogos para poder ter uma pontuação, para poder frequentar os estádios. Então, cara, tudo isso pesa. É igual eu falei, é um reflexo da sociedade. E a sociedade tem como prática excluir aqueles que não estão se adaptando a ela, mas que ela acredita que ficou para trás. Então, o estádio de futebol seguiu o mesmo rumo. Aquelas pessoas que são jogadas para periferia, são jogadas para canto, elas foram ficando de lado no estádio também. E com isso a torcida organizada estava inclusa nisso. Mas em meio a essa transformação que o futebol brasileiro vem sofrendo, não podemos ignorar o caso do São Paulo, que ultimamente tem abraçado o título de o mais popular. A palavra popular, ela acaba ficando um pouco confusa, né? Porque assim, a gente sabe que a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo são torcidas maiores. Em termos de número, são torcidas mais populares. Porém, quando você fala sobre a torcida conseguir chegar até o clube, com certeza a do São Paulo é mais popular. O São Paulo faz com que os jogos sejam mais fáceis do público chegar, mais fáceis do público participar, da torcida realmente ir. E isso torna o time mais popular. É a quantidade de pessoas que conseguem estar ali com o time. Porque o que adianta o Flamengo ter não sei quantos milhões de torcedores e só os mesmos 30 mil conseguem estar em todo jogo? Porque eles não conseguem chegar até o time. Isso pra mim não é ser popular. Isso pra mim é você se aproveitar da paixão do torcedor. É você afastar o torcedor de você, porque o cara queria muito estar ali no Maracanã acompanhando, mas ele não tem como, porque você cobra um absurdo no ingresso. Então isso não torna um time popular. O que torna um time popular é a diretoria conseguir aproximar torcida e clube. O relato da Natália resume bem o que nós vimos durante esse episódio. Nós conseguimos ver que a mentalidade dos clubes hoje em dia é manter esses mesmos torcedores que consomem o produto do time ao invés de abraçar a torcida como um todo. A gente sofre, viu? Porque assim, torcida organizada tem todo tipo de gente, é óbvio. Gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, e isso num geral. Só que quando você é de uma torcida organizada, você faz questão de estar ali sempre. E quando você chega num nível que o ingresso do seu time te impede de estar ali sempre, gente, é um sofrimento. Pensa pra um torcedor organizado que tá ali, faça sol, faça chuva. Aí chega numa final, não tem R$700 pra pagar. Querendo ou não, pra eles que estão lá dentro, é dinheiro, gente. Só que pra gente não. Eles mexem com a nossa paixão. Eles sabem que a gente, se precisar, a gente vai lá e vai vender uma peça do nosso carro pra estar no jogo. Gente apaixonada faz isso, a gente é louco, a gente faz mesmo. Então, quando eles mexem com paixão, eles sabem que a torcida não vai deixar o time na mão. E no fim das contas, a elitização do futebol acabou com a violência? Aí é que está. A violência certamente ainda existe. Afastar dos estádios a parcela mais pobre das torcidas e culpar exclusivamente as torcidas organizadas pelos erros de segurança nos estádios é um processo antidemocrático para resolver essa questão. Cara, a torcida organizada no Brasil, ela é tratada como uma eterna criança de castigo. Pô, nossa, você tá se comportando bem. Vou liberar a camisa e a faixa pra você usar no estádio, tá bom? Mas se acontecer alguma coisa, tira. Vou liberar a bandeira de mastro. Mas assim, agora eu não quero mais ser brinca, filho, já deu. Tirou a bandeira de mastro de novo. E principalmente é a forma de exonerar a culpa da organização e do policiamento. Como a gente viu através da história e através dos depoimentos dos torcedores convidados, esse é um problema que o futebol enfrenta há décadas. Cara, é muito bom e muito importante esse ponto, principalmente depois da morte do torcedor do São Paulo. Da morte do torcedor do São Paulo, que ele era deficiente auditivo e ele foi morto pela polícia militar festejando o título da Copa do Brasil. É muito importante falar disso porque teve programa de TV que foi mostrar bomba caseira que o torcedor usou pra falar que a culpa era do torcedor, entendeu?
Quantas vezes já não aconteceu de torcedores organizados estarem só ali curtindo e do nada a polícia ir pra cima porque, sabe, porque acha que vai ser confusão. Igual no final da Copa. A torcida, gente, comemorando, não tinha motivo nenhum pra briga. A torcida comemorando. Começou uma briga que teve até morte. O tanto de gente que foi parar no hospital ali. E tudo, começaram a enfiar um monte dentro de ambulância. Não era não eram várias ambulâncias, era uma ambulância, 10 caras dentro da mesma ambulância. A violência, ela existe, porque, cara, efeito manada, o cara se junta com 4, 5 pessoas, com bebida, droga na cabeça, ele quer ser mais que todo mundo, ele quer brigar. Tem esse cara. O cara que briga porque ele gosta, que ele treina todo dia, ele usa o futebol só como uma arma. É realidade, como uma arma pra agredir outra pessoa, pra violência em si. E tem a violência que ela é causada, a violência, entre aspas, natural. Que é, por exemplo, você tá numa arquibancada, você tá sendo espremido, estão colocando mais gente, tem espaço, você tá ali sendo espremido, uma hora a torcida vai reagir. Porque tem criança, tem mulher, então a torcida vai reagir de forma assim, ir pra cima do policiamento, dos guardas. Então tem esse tipo de violência também, usando a sociedade novamente aí. Enquanto houver violência na sociedade, vai existir violência nas torcidas. Enquanto existir crime organizado na sociedade, vai existir crime organizado nas torcidas, porque é aquilo que eu falei, a torcida sempre vai ser um reflexo do que é a sociedade. E sendo um reflexo da sociedade, não podemos tratar como se fosse normal, um processo de exclusão dessa parcela da sociedade, dentro dos planos de modernização do futebol. Nem ao fato de que comprar um ingresso para acompanhar seu time do coração estaria se tornando um ato de resistência. E é sempre bom lembrar que não importa quantas arenas sejam construídas no Brasil, nenhuma delas será tão bonita quanto a festa de uma torcida. No nosso próximo episódio, iremos abordar uma luta social com o objetivo de ganhar visibilidade dentro das arquibancadas. Mas dessa vez, mostraremos a rotina e os obstáculos das mulheres que se inserem em um ambiente historicamente masculino. Gostaríamos de agradecer a sua audiência. Peço que nos siga nas redes sociais, @paixão_organizada. Ative as notificações em sua plataforma de áudio favorita e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Tchau, valeu! Trabalho de conclusão do curso de Rádio, TV e Internet do FIANFAAN Centro Universitário, segundo semestre de 2023. Orientação: Professor Mestre Bruno Casalotti. Produção e apoio técnico: Pedro Emanuel Filho, Vitória Oliveira, Bárbara Rebeca Cocurulo e Carlos Henrique Ripari. Apresentado por Guilherme Cripa e Francisco Saraiva. Roteiro de Vitor Saba. Direção e edição de André Gesini. Produção executiva: Renê Bezerra. Agradecimentos especiais aos convidados: Pietro Ramos, Natália Mendes, Matheus Monteiro, Jorge Soares e a técnica de rádio Vitória Oliveira. Presidente Mauro Amaral. Reitor Ricardo Ponsirenas. Diretor acadêmico Professor Dr. Fernando Albino Leme. Coordenadora do curso de Rádio, TV e Internet Professora Doutora Isabela Goulart.